Bom, e nesse espaço, Salésio D'Agostinho, que bom tê-lo aqui novamente, Salésio. Então, sabe que o prazer é nosso sempre, né? Parabéns, sempre esse espaço está sendo cada vez mais consagrado, né? Sobretudo o pessoal que estuda contabilidade, né? Que não ouve essas coisas, esses ensinamentos em outro lugar. Pelo menos esse é um dos nossos objetivos, é esse, transmitir aos alunos, aos profissionais, matérias que envolvem a técnica, que envolvem a teoria da contabilidade. Perfeito. Bom, o nosso assunto de hoje é tratamento contábil para quem não paga o que deve. E aí? O cara não pagou o que deve, qual é o tratamento contábil que ele merece? Sim, você sabe que os atos de gestão, né, são relatados, são informados nas demonstrações contábeis e nós temos o nosso ativo e o ativo identifica tudo aquilo que nós temos, né, e que podem ser transformados em dinheiro. Então a pergunta que se diz é a seguinte: se ativo são coisas que eu tenho e que posso transformar em dinheiro, como é que fica a situação dos valores que nós temos a receber e essas pessoas não pagam? Essas pessoas simplesmente estão inadimplentes, ou seja, caloteiros. Como é que fica o tratamento dos caloteiros na contabilidade? Ora, o Código Civil ele é muito claro quando estabelece essa matéria. Então, o Código Civil, lá no seu artigo 187, né, no seu inciso 4º, diz o seguinte: os créditos serão considerados de conformidade com o presumível valor de realização. Olha só, os créditos serão considerados de conformidade com os presumíveis valor de realização, não levando em conta os prescritos e os de difícil liquidação. Muito bem, então eu não posso levar em conta aqueles créditos de difícil liquidação. O Conselho Federal de Contabilidade baixa a sua resolução, que é a resolução 1418, que diz o seguinte: quando houver incerteza sobre o recebimento do valor a receber de clientes, deve fazer uma estimativa da perda. Então vocês verificam que tanto o Conselho Federal de Contabilidade quanto o Código Civil, ele não é positivo. Ele não estabelece, ele diz que deve fazer uma estimativa da perda, Conselho Federal. E o outro diz o seguinte: o de difícil liquidação não podem ser levado em consideração. Mas como o Estado, como a contabilidade, ela não trata de assuntos subjetivos, ela tem que ser positivo. Então, o que é que fez o Estado? Então, baixou uma lei e disse o seguinte, porque os contadores, quando ratificam as demonstrações contábeis, tem que ter segurança naquilo que ele está fazendo. Não pode, o Estado não pode deixar que o contador tenha liberdade de dizer, esse é de difícil liquidação. O Estado tem que definir. Então, a Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, disse o seguinte: valores a receber vencidos, quer dizer, os valores a receber vencidos a partir de 7 de 10 de 2014, decorrente da atividade da pessoa jurídica. Dizem, quando eu vendo sem garantias, de valor até 15 mil por operação, vencidos há mais de 6 meses, não é ativo. Se eu vendo para alguém e essa pessoa não paga e está vencido há mais de 6 meses, até 15 mil por operação não pode ser considerado ativo. Muito bem. De 15 a 100 mil depois de 12 meses. Então, 15 mil. 6 primeiros após 6 meses, de 15 a 100 depois de 12 meses. E mais de 100, mais de 12 meses com processo judicial de cobrança. Então vejam só, se você que tem a sua carteira de cliente e o contador tem que estar muito preocupado com isso, porque envolve a responsabilidade pela informação prestada, senão ele pode ter problemas, inclusive, falsidade ideológica. Então, toda carteira que tem títulos vencidos há mais de 6 meses com valor inferior a 15 mil,
lança-se como despesa, não é mais ativo. De 15 a 100 mil, depois de 12 meses, lança-se como despesa. E mais de 100 mil, lança-se como despesa se tiver processo judicial. E aquelas vendas com garantias, aí é depois de 24 meses que nós podemos baixar. Ou seja, até 50 mil, sem nenhum processo judicial, depois mais de 50 mil, tem que ter processo judicial. E a lei ainda define como devem ser feitos os registros contábeis, Silvio. Diz o seguinte, a primeira hipótese, sem garantia, até 15 mil, a pessoa que deve sai da carteira, sai do ativo. Mais de 15 mil, já não sai mais do ativo. Nós temos que colocar uma conta de retificação. Essa retificação seria... nós teríamos que perda estimadas por títulos não recebidos. Para que esta informação, o contador possa depois fazer as análises técnicas e saber sobre aquela carteira, eu tenho tantos mil de valores acima de 15 mil reais que eu não recebi, está vencido há mais de 12 meses. Porque isso são elementos técnicos importantíssimos para que se faça uma análise financeira da pessoa jurídica. E o negócio é não se enrolar, né? Não se enrolar na empresa, com os clientes e com a receita. Sim, e outra coisa também, é uma questão de informação. A informação tem que ser certa. Tem que ser certa. Tem muitas... Senão dá falsidade ideológica. Exato. E outra coisa, nós temos muitas pessoas jurídicas que estão com lucro, mas têm uma carteira de clientes com títulos vencidos e de difícil liquidação. E muitas vezes estão no ativo, podendo ser dado baixa, lançado como despesa. E é uma despesa operacional dedutível do imposto de renda. Perfeito. Tá? Isso é muito importante. São créditos de difícil liquidação e todo crédito de difícil liquidação tem prazos de vencimento. Não. Vencido menos de 6 meses não é de difícil liquidação. Difícil liquidação é depois de 6 meses de vencido. E aí nós temos que examinar o que a lei estabelece. Salésio, muito obrigado pela tua presença aqui. Acho importante que realmente esse tipo de coisa, que nem sempre você consegue ter isso, não só na atividade diária, né? Mas, sobretudo, num canal que possa lhe transmitir essas informações, que muitas pessoas até pecam porque não tem essa informação, né, Salésio? Não é porque querem, né? E paga o imposto de renda por que sai cara. Paga o imposto de renda sobre um crédito que ela não recebeu. Ela não recebeu, porque exatamente. Quando vendeu a mercadoria, foi lançado como receita e paga o imposto. E não entrou dinheiro. Quando não entrou dinheiro, aí mantém-se numa carteira de valores a receber, mas já está vencido, tem que baixar para reduzir o lucro e pagar menos imposto. Tá certo, obrigado. Eu que agradeço. Nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade.